A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Nós vamos meditar na palavra de Deus em Salmos 34, que apresenta duas verdades, que a vida ela carrega muitas aflições, muitas angústias, muitas dificuldades, muitas provações, muitos medos, mas também Deus, no meio dessas aflições, também traz muitos livramentos. Então, muitas são as aflições, mas muitos também são os livramentos. Vamos à palavra de Deus, Salmos 34. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vamos meditar nesse texto. A primeira afirmação é quanto à quantidade de aflições. O primeiro texto afirma que existem aflições e afirma que não é uma ou duas durante o período da nossa vida. São aflições no plural, são muitas. Então, é bem importante a gente compreender isso para que a gente possa viver uma fé saudável em Cristo, entendendo que nós precisamos, né, vencer muitas aflições, provações, angústias, dificuldades e medos. Importante você ver que esse texto afirma que isso é para a vida do justo. É interessante ver isso porque Salmos, ele sempre aparece dois povos, né, os ímpios e os justos. É muito comum isso no livro de Salmos. E aqui as aflições são para os justos, ou seja, para aqueles que foram justificados em Cristo Jesus, aqueles que já receberam a nova vida em Cristo Jesus. Não é muitas aflições para o ímpio, porque ele não teme a Deus. Não. Mesmo os justos, aqueles que foram alcançados pelo amor de Deus, pela graça de Deus na pessoa de Cristo Jesus, nós precisamos ultrapassar e vencer muitas aflições. Mas tem uma vírgula, e o Senhor ele vai completar essa instrução para o nosso coração e vai dizer: porém, o Senhor livra de todas. Então, existe um contraste aqui, um contraste muito grande. São muitas as aflições, sim, mas também são muitos os livramentos, porque aqui está prometendo a presença do Senhor, o cuidado do Senhor, o acompanhamento dele sobre as nossas vidas, e o acompanhamento dele sobre as nossas vidas vai trazer livramento. Interessante aqui ver que o Senhor vai livrar também de todas. O texto poderia dizer que o Senhor vai livrar de algumas aflições, provações, mas não. O Senhor também vai livrar de todas. Muitas são as aflições, mas todos são os livramentos. Nós sempre vamos receber da parte do Senhor livramento, claro, tudo dentro da perfeita vontade de Deus. O Senhor sabe trabalhar nas nossas vidas. Muitas vezes as provações nos surpreendem, quase sempre elas nos surpreendem. Eu quero meditar em mais um texto de Lucas capítulo 12, que vai mostrar a respeito do nível de detalhe que Deus tem conosco. O texto bíblico diz assim: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois vocês valem muito mais do que muitos passarinhos. Vamos meditar nesse texto. Esse texto mostra o nível de cuidado de Deus sobre as nossas vidas, o quanto que ele está atento à nossa vida e qual o nível de detalhe que ele nos observa, que ele nos cuida. Assim como um pai humano aprovado cuida do seu filho com todo zelo, muito mais o nosso Pai Celestial. O texto bíblico aqui diz que até os fios da nossa cabeça estão todos contados. Importante lembrar que o texto bíblico foi escrito, esse texto bíblico há mais de 2000 anos atrás, então imagina como que a gente poderia contar os cabelos da nossa cabeça. Hoje a ciência até já faz muitas contagens, mas o que esse texto bíblico quer dizer é que o Senhor ele tem sob a sua atenção e sobre o seu total cuidado cada fio da nossa cabeça. Então, nem os fios da nossa cabeça estão desapercebidos. Então, quer dizer, o nível de detalhe, o nível de atenção que o Senhor tem por nós, o nível de atenção e de detalhes que o Senhor tem pela tua vida. Aqui a Bíblia diz: não temais, porque isso é algo que o nosso coração precisa. O Novo Testamento e a Bíblia toda, diversas vezes, traz essa mesma mensagem para o nosso coração. Não tenham medo, não temais.
E aqui a Bíblia explica por que vocês não devem ter medo. Porque vocês têm valor diante de Deus, vocês valem muito mais do que passarinhos, que aqui no texto bíblico, no contexto, eles eram vendidos por moedinhas de baixíssimo valor. Então, quer dizer, o ser humano é de altíssimo valor para Deus e ele não está desatento com nada que acontece na sua vida. Então, lembre-se, não tenha medo, não tem mais. E o Senhor, ele conhece, monitora, acompanha a tua vida em todo nível de detalhe. Ainda que você esteja passando por um aparente silêncio de Deus e as dificuldades se prolongaram por mais de um ano ou dois, saiba que o Senhor, ele continua atento à sua vida. Quero novamente ler o texto de Salmos, nós vamos concluir. Mais uma leitura de Salmos 34. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você possa guardar essa palavra no seu coração, que essa palavra possa gerar conforto e um grande fruto, que você seja perseverante e seja aprovado pelo Senhor. Até o próximo vídeo, graça e paz. Se esse vídeo te ajudou, também compartilhe, as pessoas precisam também dessa mesma palavra.